O homofóbico é, de fato, um gay enrustido ou não? Olha, essa pergunta não é assim um sim ou não tão simples de dar. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque dizer que o homofóbico é um gay enrustido quase que coloca a culpa da pessoa gay apanhar no próprio gay, né? O que a gente pode dizer? Que quando a gente reprime um desejo, reprime uma atração, isso que fica reprimido vai para o inconsciente e aquilo vai fermentando e às vezes sai em forma de violência. Então, às vezes, o cara que está ali sendo homofóbico, ele está justamente sendo refém ali de um processo de negação que ele mesmo está vivendo. Agora, o que é importante é que todo homofóbico é alguém violento, é alguém que não tem condição de segurar o próprio instinto. Por quê? Porque ele tenta destruir no outro o que ele não suporta nele mesmo. E sendo gay ou não, quer dizer, sendo um gay enrustido ou não, mesmo que eu não goste daquilo que eu enxergo no outro, eu não posso simplesmente ir lá e tentar destruir. Né? Então, a primeira coisa é que esse cara que tem um desejo e vai lá e faz isso, ele não é gay. Se ele fosse gay, ele não estaria com essas questões, ele não estaria sofrendo desse processo que a gente chama de formação reativa contra o homem gay. Mas por não aceitar-se gay, ou seja, ele não é gay, ele é um não gay, ele é alguém que não se aceita, é que esse desejo aparece de forma torcida. Então, já que ele não pode amar, então o que ele faz? Ele tenta destruir, ele tenta atacar, por não suportar o próprio desejo. Ah, interessante. Infelizmente, ao longo da história, apesar de termos saído da era medieval, mas ainda tem muita gente, muito do sistema que é medieval. E principalmente uma contribuição religiosa de que o sexo entre dois homens ou duas mulheres é uma coisa suja, é uma coisa pecaminosa. Você atende muita gente, você atende especialmente os grupos LGBTQI+. Como essas questões de lidar com esse preconceito, com essa sensação constante de que o sexo entre pessoas do mesmo sexo é algo sujo, é algo pecaminoso, é algo contrário à vontade divina? Legal. Primeiro, é legal dizer que essa coisa de tratar o sexo como sujo ou como pecaminoso não é algo que nasce com a homossexualidade. Né? Se a gente volta um pouquinho na história, aí não precisa nem voltar tanto, em alguns países no Oriente Médio, por exemplo, até hoje tem mulheres que sofrem mutilação para que elas não tenham prazer no sexo. Quer dizer, uma tentativa de deixar o sexo asséptico. Então, isso não é exclusivo da homossexualidade. Esse discurso que tenta dizer que uma coisa no sexo é feio, é sujo, ele é um discurso de poder. Ele é alguém querendo ter poder sobre o corpo do outro, que pode ser do homem, da mulher, do homem gay. Então, é importante pensar que isso não é próprio da homossexualidade, isso é próprio de um discurso de controle. Por quê? Porque quanto mais eu controlo alguém, mais eu tenho poder sobre ela. E você pergunta, né, como isso aparece no consultório? Muitas vezes há uma confusão, como se, não, só porque eu sou gay, eu fui ensinado, eu aprendi que o sexo era sujo. E uma das desconstruções que a gente faz é isso. Não é o sexo gay que é sujo. Se a gente for olhar, todo sexo é sujo. Então, quer dizer, envolve suor, envolve corpo, envolve gemido, envolve... Ou todo sexo é limpo. Então, porque todo sexo envolve suor, e suor não é sujo. Envolve o sêmen, mas o sêmen não é sujo. Então, ou a gente categoriza todo sexo como sujo, ou todo sexo como limpo, e a gente tira esse caráter da sujeira. E algumas pessoas falam assim, mas o gay, ele faz sexo anal. Ué, mas o hétero também faz. E a mulher também faz. Então, essas categorizações, elas só servem para deixar a pessoa num lugar de vergonha. Sexo bom é aquele sexo em que a gente não fica na cabeça, onde a gente fica na experiência do corpo. E sexo que você não termina sujo, ou não termina suado, não foi bem feito. Quer dizer, todo sexo de alguma forma é sujo, ou então todo sexo é limpo. Muito bem. Caio, tem muita gente que ainda por medo
eu não vou nem citar nomes, mas às vezes tem uns vídeos rolando de gente que era gay, que era travesti, e de repente foi curado por Jesus Cristo, e agora virou homem, virou varão, enfim. E existe muita gente que reprime sua sexualidade com medo de um castigo divino ou com medo do julgamento da sociedade. Quais são os efeitos de uma repressão sexual? Tá. Acho que é super importante sua pergunta, muito, muito importante, porque assim, ó, por que o pensamento místico divino ele é tão poderoso? Porque se eu falar assim para você, olha, se você não comer essa banana todo dia, você vai queimar no inferno. Não há como provar isso. Ou você come a banana e tenta garantir que você não vai para o inferno, ou você come e paga para ver. E aí, você vai morrer e você vai descobrir lá. Então, não há como dizer que quem é gay vai ou não vai para o inferno. Porque o inferno, ninguém foi lá e voltou para contar, né? Então, isso ganha um poder. Essa pessoa que reprime a sua sexualidade, ela reprime porque ela está diante de um medo muito grande, que é o medo de ser condenada eternamente. Só que, às vezes, em nome de se salvar dessa condenação eterna, essa pessoa se condena na única vida que a gente tem certeza que a gente tem, que é essa que a gente está agora. Quer dizer, eu não estou aqui afirmando que não tem vida após morte. Eu não sei. Eu não sei, os evangélicos não sabem, os espíritas não sabem, os budistas não sabem. Todas as religiões, elas têm fé que há algo depois. E fé é a certeza das coisas que não se sabem. Ou seja, para você ter fé, você precisa apostar no que você não sabe. A consequência dessa repressão, não sou eu que estou dizendo, a gente tem muitos estudos que mostram que a taxa de suicídio entre pessoas LGBT e principalmente de famílias religiosas são muito maiores do que qualquer uma pessoa que não tenha uma orientação de gênero diferente, que não tenha uma família religiosa. E na ponta, a consequência dessa repressão é a morte. Então, na tentativa de garantir a vida eterna, muitas vezes essas pessoas perdem a vida. Se a gente não chegar nesse extremo, quer dizer, se a pessoa não se matar, não se suicidar, a gente tem, então, depressão, ansiedade, a gente tem processos de mania, a gente tem processos psicóticos, pessoas que rompem com a realidade. Quer dizer, até coisas mais simples, queda de cabelo. O que a gente sabe? Né? Que desde o sintoma mais leve, como queda de cabelo, até passando pela depressão, ansiedade e suicídio, uma pessoa que reprime a própria sexualidade, ela está exposta, ela está predisposta a processos de adoecimentos físicos e emocionais muito intensos. E isso acaba se refletindo no seu próprio convívio social, familiar, de amizade, trabalho. É um efeito dominó, né? Vai saindo, o efeito vai se prolongando e se proliferando. Ô Caio, existe hoje muito na moda a tal da broderagem. Os machos héteros, alfa, dizem, não, foi só uma brincadeira com o mano, foi só uma brincadeira com o brother, mas eu não sou gay e tal. E tem muita gente aí na broderagem, homens chamados héteros, casados, com namoradas, nas brincadeirinhas chamadas de broderagem. Primeiro, o que é essa broderagem? O homem que se diz hétero, que participa da broderagem, de um lance com outra pessoa que é hétero, ele é gay de fato ou é só uma brincadeirazinha para passar o tempo? Bom, broderagem é isso que você acabou de explicar, né? Quando dois caras brincam sexualmente um com o outro. E aí, só quem sabe o que está incluído nessa brincadeira é quem está lá. Porque, por exemplo, o cara pode ir lá, eu não sei quão explícito eu posso falar aqui, mas vou falar totalmente explícito, se precisar eu vou filtrando. Fique à vontade. Então, o cara tá lá, ele vai lá e dá a bunda dele pro colega dele. Ele sai. Ninguém vai lá checar se ele, né? Ninguém vai lá medir se a bunda dele tá mais larga ou menos larga para saber. Então, o que inclui? Pode incluir um beijo na boca até penetração e tudo mais. A gente não sabe. Agora, o que é importante? Ninguém pode dizer sobre o outro da sua sexualidade. Olha só, para a gente definir que uma pessoa é ou não é gay, ela precisa ter um comportamento, uma identidade. Então, comportamento diz respeito se ela, por exemplo, e um desejo, são três coisas.
O comportamento ela tem um desejo, ela faz ou não faz. Então, por exemplo, eu olho para um cara e tenho vontade de chupar o pau dele. Esse é o meu desejo. Eu tenho esse desejo, só que ter o desejo não basta. Porque tem homens que têm o desejo, mas não fazem. Então, olha, uma coisa é o desejo. A outra coisa é o comportamento. Eu posso ter o desejo e fazer, ou ter o desejo e não fazer. E a terceira coisa é a identidade. Eu posso ter o desejo, fazer e não me reconhecer. Essa é uma questão polêmica, porque quem que define se o outro é ou não é gay? Não dá para ser alguém que tá fora. Então, se o cara fala, olha, eu gosto de chupar rola, eu gosto do cheiro do homem, mas eu não sou gay, bom, ele tá dizendo que ele não é gay, ele que tem que resolver isso com ele. O que eu posso dizer é que tem homens que têm o desejo e praticam, tem homens que têm o desejo e não praticam. Ao meu ver, alguém que tem o desejo, pratica, mas só na identidade não se diz gay, tá com um problema social. Tá achando que dizer que é gay é errado, é feio, sei lá o quê. Se o cara tem o desejo, não pratica e não se vê gay, então, por exemplo, um homem, um padre, ele tem um desejo homossexual, mas ele nunca vai praticar, porque ele é padre, ou né, pelo menos assim, esperadamente. Não dá para dizer que esse homem, só porque ele tem o desejo, ele é gay. Então, é muito complexo. O que eu posso dizer é que não vale a pena viver uma vida com espaços de vergonha. Se você é um cara que faz broderagem, tem o desejo, tem o comportamento, mas tem vergonha de se assumir gay, eu posso dizer que a sua vida vai ficar muito melhor quando você alinhar essas três coisas. Quando o teu desejo, o teu comportamento e a tua identidade estiverem alinhadas. É melhor do que ter o desejo por um lado, o comportamento para o outro. Então, eu tenho um desejo de fazer sexo com homem, mas eu só faço sexo com mulher. Isso é possível. Seu desejo vai por um lado e o seu comportamento vai para o outro. Mas isso, de modo geral, não gera satisfação plena. A não ser que você for uma pessoa bissexual, que o seu desejo vá para os dois lados e o seu comportamento também vá para os dois lados. Aí a sua identidade vai ser uma identidade bi, porque a sua identidade vai estar congruente com o seu comportamento, que é fazer sexo com homem e com mulher, e com o seu desejo, que é com homem e com mulher. Para resumir, o que eu acho importante? A sua identidade precisa estar alinhada com o seu desejo e com o seu comportamento. Muito bem. Ficou simples? Ah, sim, ficou muito claro. Eu conversava com uma amiga minha que também é psicóloga, e eu comentava com ela em relação à própria evolução do ser humano, né, as experiências. E ela falava que daqui a algumas décadas o heterossexual, como a gente conhece, né, o heterossexual, extremamente heterossexual, a tendência dele é se extinguir e ter as relações... Resumindo, ela quis dizer, e aí eu concordei com ela, que a humanidade caminha cada vez mais para a bissexualidade. Você tem esse mesmo entendimento enquanto psicólogo e sexólogo, Caio? Vou falar menos de mim, vou falar mais da teoria do Kinsey. Tem um autor, que é o Kinsey, que ele foi o primeiro a estudar a sexualidade de um jeito sério, assim, e com uma metodologia bacana e tal. E ele dizia que a sexualidade é pensada, muitas vezes, como uma linha, né? Onde aqui tem a heterossexualidade e aqui a homossexualidade. Quando, na verdade, a sexualidade é um círculo. O cara que é extremamente gay, ele tá mais perto do cara que é extremamente hétero do que o cara que é bi. Então ele vai dizer que você pode ser 30% hétero, 70% gay, ou 20%. Ele não acreditava numa marca pura, como este é gay e este é hétero. Ele ia pensar que o prazer poderia ser experimentado a partir de quando essa pessoa se permitiria. Então, para ele, todo mundo conseguiria ter prazer com todos os corpos, desde que essa pessoa se autorizasse. Então, eu acho que o ser humano, de modo geral, ele é um ser, um corpo pulsante de prazer. A gente consegue ter prazer com alguém chupando o nosso órgão genital, mas também com alguém chupando a nossa orelha. Tudo depende de quão aberto eu tô. Então, se eu vendar uma pessoa e ela ter a sua orelha chupada, ela não vai saber se é um homem ou se é uma mulher chupando a orelha dela. Tudo depende da abertura. Então, eu concordo com a sua amiga de que quanto mais a gente se
liberar, se autorizar, menos héteros estanques a gente vai ter, mas também menos gays estanques, ou menos pessoas fixadas numa posição ou outra. Eu não gosto de dizer eu sou gay, eu sou hétero, eu acho que é mais legal pensar eu tô, né? Eu estou gay, eu estou... E pensar que a experiência é fluida. Você pode ser um cara gay, estar numa balada dançando com uma mulher e ter vontade de beijar ela na boca. Isso não te faz bi, isso te faz pessoa. Então, eu acho que a gente vai avançar para corpos de experimentação. Mas não é que a gente vai ser todo mundo bi. É que vai ser todo mundo sem rótulo. Não é gay, bi, que é hétero. A gente vai perdendo os rótulos à medida que a gente avança. Mas, acho que a gente está longe, tá? Acho que a gente tem aí um caminho muito grande, porque a gente ainda tem um processo religioso muito forte, que é um processo binário, né? Homem, mulher, certo, errado, bem, mal, Deus, diabo, gay, hétero. Acho que a gente está longe ainda desse momento onde os corpos vão ser livres sem rótulo. Meu querido Caio, obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa voltar a bater o outro bate-papo em outro momento. E eu deixo esse instante final do programa para você falar um pouco mais do seu trabalho. Você também faz umas imersões, fala de suas redes sociais, do seu site. Fica à vontade, querido. Obrigado. Bom, então, eu sou o Caio Graneiro, psicólogo, tenho um Instagram, @Caio Graneiro, onde eu falo basicamente sobre questões da sexualidade, da psicologia juntas. E eu tenho uma clínica onde eu atendo homens gays, pessoas que precisam de ajuda, que estão, broxando, eram casados com mulher, agora descobriram que não querem ficar com caras, mas tem filho, gente que não consegue, tá deprimido e não consegue mais transar, enfim, gente que tá ansiosa por conta da sexualidade. Então, se você que está assistindo aí gostaria de fazer terapia, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, @Caio Graneiro, e eu posso te indicar alguém bacana, trazer você para fazer terapia comigo. O importante é não ficar sem ajuda, né? Se você tem uma questão com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua homossexualidade, que você sente que você precisa de ajuda, busca ajuda, entra lá no Instagram, manda mensagem, que você pode ser ajudado por um terapeuta, te acompanhar, e isso é o mais importante. Caio, só rapidinho, você falou que atende o público gay. Qual hoje o maior problema do pessoal quando ele procura na clínica? Eu acho que o problema número 1 é a autoaceitação. É falar, eu sei que sou gay, mas não consigo me aceitar e, portanto, não consigo me assumir para minha família. Às vezes o cara tá casado, se assumir para a esposa, para os filhos. Acho que esse é o principal, assim. E aí, depois disso, quando o cara já se assumiu, aí ele tem questões que é lidar com a rejeição da sociedade, lidar com uma questão no namoro. Como é 2 homens namorando, já que aprendeu a vida inteira essa relação binária. Então, acho que a partir da aceitação, outras coisas se desdobram, mas o principal é a autoaceitação.